o preconceito é tão arraigado que a gente coloca em risco a nossa própria vida. Um artigo de 1994 mostrava que 94% dos compradores compulsivos eram mulheres. Só que aqui, pessoal, a Juliana, pesquisadora, ressalta que a presença do transtorno na população masculina pode estar subestimada. E eu também aqui não duvido não. Aí ela nos diz assim, não sabemos se as mulheres são realmente as maiores vítimas ou se são as que mais frequentemente procuram o serviço de saúde. Em alguns casos, a gravidade do quadro é ainda mais acentuada nos homens. Aqui eu daria o exemplo do exame de próstata dos homens, em comparação com o exame de mamas das mulheres. O preconceito, a falta de procura dessa prevenção no sexo masculino é gigantesco, ainda hoje, em pleno século XXI. Há um preconceito muito grande e muitos homens adoecem por não ter tido a atitude preventiva de fazer os exames preventivos antes, que poderiam ter evitado o grau avançado da doença. Então, quer dizer, você vê que o comportamento, nesse caso, as mulheres procuram muito mais os médicos do que os homens. Então, é quase cultural, né? A gente tem visto aí muitos, principalmente quando tem campanhas, né? O Outubro Azul. Então, tudo isso é para que possa incentivar que os homens façam os exames preventivos que podem salvar a sua vida. Veja que o preconceito é tão arraigado que a gente coloca em risco a nossa própria vida. E esse risco é muito grande porque eles acabam demorando muito para buscar o tratamento, né? E quando isso acontece, chega um ambulatório muito comprometidos. Tempo de abusos. Nem sempre este comportamento se repete durante o ano todo. A pessoa também pode ter orgias de compras ocasionais em algumas situações, como aniversário, épocas de festas, férias. A terapeuta observa, porém, que o gasto episódico não é o suficiente para confirmar um diagnóstico. No caso da compra por hábito ou impulso, a pessoa se sente atraída pelo produto. Quando se trata de compulsão, há descontrole compulsivo, simplesmente não resiste e compra. Nos dizia Zúnia Civiso Ferreira, da Unifesp. Ela lembra que, em geral, os adolescentes são alvos fáceis quando o assunto é o consumo exagerado. O transtorno tem início no final da adolescência, fase em que as pessoas conseguem crédito pela primeira vez, fazendo com que algumas já iniciem a vida adulta com uma dívida incalculável. Então podemos perceber aqui também que os adolescentes já são fisgados, os jovens já são fisgados na origem, né? Muitas vezes sem emprego, ainda ali no estágio, ou com alguma forma de renda obtida da família, ou no seu primeiro emprego. O consumismo, o nosso famoso, né, e velho consumismo, dessa sociedade capitalista que incentiva o consumo, que acaba incentivando o endividamento. As pessoas se acostumam a viver endividados, se acostumam a comprar coisas que não precisam, se acostumam apenas a ir pela moda, o modismo.